Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para a super aula parte 2 de processo civil, olhando temas do seu edital para oficial de justiça que poderiam estar na sua prova por certas peculiaridades, trazendo informações daquilo que envolve os oficiais de justiça, né? Então a gente vai agora para uma parte, a gente viu no vídeo passado até o artigo, vimos até o 275, né? Então olha só, agora a gente vai olhar aqui uma parte que é a seguinte: cumprimento de sentença e execução. Quero fazer uma rápida explicação para você. Quando você tem cumprimento de sentença, busca, então cumprimento de sentença é a busca pela efetivação do que foi decidido em um processo judicial. Para a gente é o suficiente a gente entender isso, tá? Deixa eu só conferir se está gravando, está gravando. Então, cumprimento de sentença é a busca pela efetivação do que foi decidido em um processo judicial. É a satisfação do que foi decidido. Você lembra que lá no começo do processo civil, a gente viu entre os princípios, um dos princípios era de que o processo teria uma duração razoável, inclusive não só na fase de conhecimento, mas também na fase de satisfação ou na fase de cumprimento da sentença. É basicamente isso, tá? Então veja só, uma pessoa ganhou um processo, certo? Então ela teve para ela, em seu favor, uma sentença favorável. O que ela tem que fazer depois? Automaticamente o cara vai chegar lá para ele e vai pagar? Dificilmente. Então você vai ter que instaurar ali um procedimento dentro do próprio processo que a gente chama de cumprimento de sentença. Então depois que o cara ganhou, depois que teve todo o processo, teve a petição inicial, teve a audiência de conciliação, teve a contestação, teve a réplica, teve a instrução, teve a sentença, teve a apelação, teve etc. Depois de tudo isso, possivelmente, o cara que esperneou a vida inteira para não perder esse processo, quando de fato transitar em julgado a decisão, o que ele vai fazer? Ele vai também resistir para eventualmente pagar o que realmente já ficou fixado no processo. Então, o credor, a pessoa que realmente tem direito de receber alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai ter que fazer, por meio do advogado, claro, uma petição para buscar o cumprimento dessa sentença. Olha, eu tenho já a sentença, eu tenho algo que me dá o direito, reconheceu já o meu direito, então eu faço o cumprimento de sentença. E quero dizer para você que, por vezes, você vai encontrar dentro do procedimento de cumprimento de sentença a expressão execução. Execução é a mesma coisa. Então, quando eu estou executando a sentença dentro de um mesmo processo, eu estou fazendo o que a gente chama de cumprimento de sentença. Professor, por que você está dizendo isso? Porque existe uma outra expressão que também tem a mesma ideia, que é o processo de execução. O processo de execução, ele existe também, a gente vai ver algumas hipóteses aqui de processo de execução, e ele tem uma finalidade só. Ele é baseado não numa sentença do mesmo processo. Então, é também a busca pela satisfação, pelo pagamento de um valor ou pelo cumprimento de uma obrigação, mas pautado em um título executivo extrajudicial. Nossa, professor, que estranho. Então, quando eu tenho cumprimento de sentença, eu faço isso porque existe um título executivo judicial, tá? Professor, título é um papel, tá bom? Só pra gente aqui, não precisa espalhar isso não, só pra você entender, tá bom? Título judicial é porque veio do Poder Judiciário. E ele é executivo porque eu vou poder executar, buscar o seu cumprimento. Então, o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, é um papel, é um documento, é um instrumento, é alguma coisa que eu tenho que prova que eu tenho um certo direito. É só isso, tá bom? Então, às vezes o cara vê esse nome grande, aí o cara fica com medo. Não, peraí. Título executivo judicial, o que é isso? É um título, é um papel, é uma sentença, é alguma coisa que eu tenho, que foi produzido dentro do Poder Judiciário, portanto, geralmente é uma sentença, né? E ele é executivo. Por que ele é executivo? Porque eu já posso buscar o cumprimento, a execução, o pagamento daquilo. Pois bem, quando eu tenho o cumprimento de sentença, portanto,
eu tenho uma situação em que eu estou buscando a satisfação de um título executivo judicial. Porque, inclusive, isso é feito no mesmo processo. Então, já foi dada a sentença no processo judicial e agora, dentro disso, eu vou buscar o cumprimento de sentença. Porque a sentença, por natureza, é um título executivo judicial. Tá? Qual é o ponto? A gente tem também, dentro aqui de formas de eu buscar o pagamento, eu tenho o processo de execução. O processo de execução eu também busco a satisfação, o pagamento de um valor ou o cumprimento de uma obrigação, mas eu estou pautado num título executivo, então eu posso executar, eu posso buscar o pagamento, mas ele foi produzido fora do poder judiciário, por isso que a gente chama de extrajudicial. Acho importante você ter essa ideia, e professor, eu preciso decorar isso. Eu guardaria isso para a prova, por quê? Porque isso pode te ajudar a resolver um monte de coisas. Só porque você tenha uma certa noção aqui, tá? Só para fazer, antes de a gente entrar realmente aqui no que eu vou entrar, certo? Quando eu tenho o título, então quando eu tenho título executivo judicial, a satisfação é por cumprimento de sentença, certo? Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu busco o processo de execução. E aí, só para a gente ter em mente, né, uma coisa importante aqui, que eu acho que é relevante que eu fale, eu estou cobrando alguma coisa de alguém. Eu já tenho uma sentença judicial. Mas imagina que quando eu estou sendo cobrado num valor a mais do que eu realmente tinha que pagar. Então, pensa o seguinte, eu bati num carro e fui condenado a pagar uma indenização para o dono do carro, certo? Reparar os danos, pagar danos morais, seja lá o que for. Só que aí, depois que o cara vai, de fato, me cobrar, né, fazer o cumprimento de sentença, eu percebo que ele está colocando juros a mais, que ele está colocando coisas a mais ali. E eu preciso me defender. Porque, veja, em todo o processo você tem direito, e a gente viu isso lá nos artigos 1º a 11 do CPC, as pessoas têm direito de se defender. Como que a pessoa se defende no cumprimento de sentença? Ela se defende por um procedimento que a gente chama de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, a defesa é feita por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? E como que, num título executivo extrajudicial que está sendo cobrado por um processo de execução, como que eu me defendo? A defesa é feita por meio de embargos à execução. É isso que eu quero que você entenda. Então, como que a pessoa se defende num cumprimento de sentença? A pessoa se defende por meio da impugnação. Como que ela se defende num processo de execução? Ela se defende por meio dos embargos à execução. Tá? Então, o nome das defesas também me parece que sejam aí, os nomes me parecem que sejam relevantes, tá? Para a hora da nossa prova, tá bom? Então, olha só, eu vou até puxar isso aqui, para cima. E esse aqui para cima também, eu vou colocar esses aqui. Fica melhor assim, né? Então, cumprimento de sentença e processo de execução. Então, cumprimento de sentença, nos dois casos, eu quero que você tenha isso em mente. Nos dois casos, você tem uma situação em que eu estou buscando o pagamento. Seja o pagamento em dinheiro, ou seja o pagamento, por exemplo, com uma obrigação de fazer. O que é uma obrigação de fazer? Por exemplo, eu estou condenando você a reparar aqui a porta que você quebrou do meu hotel, por exemplo. Então, isso é uma obrigação de fazer, tá bom? Então, a gente vai agora olhar com mais calma aqui, sabendo disso, sabendo dessas distinções que me parecem relevantes para a hora da nossa prova. Então, a gente tem aqui cumprimento de sentença no processo de alimentos, de pensão alimentícia, que é um negócio que você, como oficial de justiça, vai fazer muito. Então, assim diz o artigo 528 do CPC, no cumprimento de sentença que condena o pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos. Então, quando eu for cumprir a sentença, certo? Ou cumprir a decisão interlocutória,
O juiz, a requerimento do exequente, exequente é a pessoa que está cobrando, tá? Então o juiz, a pedido da pessoa que está cobrando, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, provar que fez esse pagamento ou justificar a impossibilidade de fazer esse pagamento. Então veja só, quando eu estou cobrando valores de prestação alimentícia, pensão, ó, valor, decisão que fixa alimentos, o que vai acontecer? O devedor, ele tem um prazo de 3 dias para fazer o pagamento. Ele vai ser intimado para fazer o pagamento. Então, o juiz mandará intimar o executado, ou seja, o devedor, e essa intimação é pessoalmente, para que em 3 dias ele faça uma dessas 3 coisas. Então ele tem 3 dias, ó, 3 dias para ou pagar a dívida, ou provar que já pagou, ou justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento. Sabe aquela coisa, né? O cara fala assim, pô, juizão, eu não posso pagar a minha pensão que eu tô devendo aqui, sabe por quê? Porque eu tenho que jogar bola, né? Eu tenho que ir lá na quadra de areia para tomar uma cervejinha, jogar uma bola, eu tenho que andar de moto nova, eu tenho que andar de carro novo, tal, pagar pensão para quê? Né? Porque isso é uma bobagem, né? Então é isso que os caras falam, né? Então, tô desempregado, mas vai ver o cara tá com o iPhone 14, né? Eu ganho pouco, ganho R$2.000 e tá com o iPhone 14, tá com computador novo, tá desfilando por aí, tá indo pra praia, tá comendo camarão na praia, né? Mas dinheiro para pagar a pensão ele não tem não, coitado, né? Não tem, puxa, vamos aqui né, ficar com pena desse cara, né? Por favor, né? Então, essa é a ideia, tá? Caso executado no prazo referido no caput, ou seja, no prazo de 3 dias, não efetue o pagamento, não prove que efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Então a primeira consequência é, caso ele não efetue o pagamento, caso ele não faça nada, o juiz vai mandar protestar o pronunciamento judicial. Ou seja, o nome do cara vai para protesto. Essa é a primeira coisa, tá? Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Então, somente a impossibilidade absoluta. O que é impossibilidade absoluta? Tive Covid e fiquei entubado por 60 dias. Não conseguia trabalhar. Eu estou desempregado e fiquei entubado por 60 dias. Pô, isso é uma impossibilidade absoluta, tá? Agora, fui pra praia, tava jogando meu futebolzinho, né? Tava indo no show, tava indo na balada, eu tava, né, tava ostentando, tava indo em restaurante, tava fazendo um monte de coisa, tava botando roda no meu carro, fazendo tatuagem, sabe? Esse tipo de coisa. E não paga pensão, pelo amor de Deus, né? Mas, então só essa impossibilidade absoluta de pagar vai justificar o inadimplemento, tá? Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Então aqui é o que a gente vê, o cara que está devendo pensão alimentícia ser preso. Ele pode ser preso pelo prazo de 1 a 3 meses. Como observação, lógico, ele pagou, ele sai. Agora, e se passou o tempo? Matou a dívida também? Não, tá? Então isso é um ponto importante. A prisão deverá ser cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Se eu fosse dizer o que eu realmente acho de ele ficar separado dos presos comuns, talvez o meu canal feche, né? Daí quem vai ser preso sou eu, né? Mas tudo bem, então ele vai ficar em regime fechado, devendo ficar separado dos presos comuns, ok? Agora aqui o que eu falei, ó, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Então vencidas é o que já venceu, e vincendas foram as prestações que foram vencendo. Prestações que foram vencendo durante o processo, tá? Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Lógico, né? Não tem sentido, né? Então, se o cara pagou, pagou. Beleza, teve um problema. Ou foi testar a justiça, porque tem gente que é assim, o cara vai testar a justiça. Não, isso aí não vai dar nada, não. Tô devendo, mas chego lá, faço um acordo.
Isso aí não dá nada não, e tal. Aí chega lá para ser preso, é preso no trabalho, né? Aí é complicado, hein? E assim, das poucas coisas que eu não tenho pena é de gente que faz isso, hein? Então, de novo, não vou dizer todas as minhas opiniões aqui para não ter problemas, né? Mas se você não pode, não tenha filhos, né? Só isso, só entre nós, tá? E se você tem filhos e não está trabalhando, se vira, tá bom? Então, o cumprimento da pena não exime o executado, ou seja, não retira o dever de continuar pagando ou de pagar o que é devido, tá? Paga a prestação, vai suspender a prisão, ok? Agora isso aqui é um ponto importante. O quanto que eu estou devendo que faria com que eu fosse preso? O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Então, até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então, só para você entender, tá? Nós estamos em outubro, né? Mas o bonito, o jogador de bola, ele está devendo setembro, agosto e julho. Se ele está devendo essas 3, isso já autoriza que ele seja preso, tá? Então, as 3 prestações antes do ajuizamento da execução. Então, se o bonito aqui cheio de tatuagem, se o bonito aqui cheio de anel, cheio com roda nova no carro e na balada e tal, viajante, se ele está devendo esses 3 aqui, ele já pode ser preso, tá bom? E além disso, as que se vencerem em outubro, novembro, dezembro, etc., também vão ser cobradas neste mesmo processo, tá bom? Esse é o ponto. Então, o débito que autoriza a prisão civil é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Porque tem um negócio também, né? Imagina que esse cara, ele ficou devendo em janeiro. Só um exemplo, né? O cara está devendo lá em janeiro, então ele não pagou uma em janeiro. Mas depois em fevereiro ele pagou. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro ele já pagou. Então a única que ele está devendo é essa aqui de janeiro. Ora, veja, se de fato ele está devendo só de janeiro, que está muito lá para trás, não dá para eu entrar com um pedido de prisão desse cara, tá? Essa é a ideia. Então eu vou olhar e vou pensar nisso aqui, ó. As 3 prestações antes de eu ajuizar a ação. Aí me autoriza o ajuizamento da execução, tá bom? Então esse é um ponto importante. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou da decisão nos moldes de uma cobrança de uma dívida normal, né, que é o que diz aqui do livro, tal, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo, a impugnação não impede que o exequente levante mensalmente a importância. Então olha só, coisas importantes aqui, tá? Vou traduzir isso aqui para você, que eu acho que é o mais importante. O credor pode optar por cobrar a pensão sem a previsão da prisão. Neste caso, não poderá haver prisão. Professor, mas como que eu sei? O cara vai dizer na petição isso, tá? Então não pode haver a prisão, certo? E a cobrança será por meio de busca de patrimônio do devedor, tá? Esse é o ponto, tá? Mês a mês, o credor pode levantar os valores da sua pensão, mesmo que o devedor esteja recorrendo. Esta é a ideia, tá? Então, e recorrendo aqui, eu vou colocar com muitas aspas, porque esse recorrendo aqui é de apresentar a impugnação. Eu vou até colocar esteja se defendendo, acho que é melhor. Esteja se defendendo por meio da impugnação, tá? Acho que é melhor para não termos problemas aqui, tá? E aí um ponto importante, além das opções previstas, tá, o exequente pode
promover o cumprimento da sentença ou da decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. Então, se o cara mora em Taubaté e o pai mora em Santos, ele pode cobrar isso em Taubaté, onde ele mora, tá? Então, o credor pode ajuizar a ação onde ele mora, tá? Basicamente isso aqui pra gente, tá? Então esse aqui, cara, presta muita atenção, porque quando que o cara pode ser preso? Se ele estiver com 3 prestações anteriores ao ajuizamento dessa cobrança devendo. Então nós estamos em outubro, vai ser setembro, agosto e julho, beleza. Aí se ele não pagar, se ele não justificar o motivo pelo qual ele não pagou, e aí a justificativa é impossibilidade absoluta. Falar, tô desempregado. Não justifica, tá? Ah, mas eu mando currículo e... Não, isso aí não justifica, tá bom? Então, precisa ser uma impossibilidade absoluta, total. Ninguém na condição dele conseguiria trabalhar, tá? A não ser que você fosse o He-Man, mas não é. Então, ninguém conseguiria fazer nada. O cara tá caiu de bicicleta e quebrou os 2 braços e as 2 pernas. Então, não consegue trabalhar. Beleza, aí tudo bem. Aí é uma justificativa. Agora, se ele não pagar, se ele não provar que já pagou, ou se ele não justificar essa impossibilidade, ele vai ser preso. Por quanto tempo? De 1 a 3 meses. Regime fechado, separado dos outros presos. E aí, qual é o ponto? Cobro. Para eu poder levar esse cara para a prisão, ele tem que estar devendo pelo menos as 3, né? Então as 3 anteriores ao ajuizamento, as que se vencerem também, né? Se ele continuar não pagando. E além disso, ponto importante é que se ele pagar, suspende o mandado de prisão, ele é solto, só que, agora, se passar o tempo da prisão e ele não pagar, ele continua devendo aquele valor, além dos novos valores, né? Então essa é a ideia, tá? Outra forma de cumprimento de sentença, do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Então aqui a gente tem uma situação em que a pessoa foi condenada não a pagar alguma coisa, mas ele foi obrigado a fazer. Por exemplo, foi obrigado a pintar uma porta. Então quebrou uma porta e foi obrigado a colocar uma outra porta. Ou obrigação de não fazer. Cara, você está com som alto todo dia, eu estou processando você e agora a sua obrigação é de não colocar esse som alto. Isso é obrigação de não fazer, tá? Ou de entregar coisa. Por exemplo, olha, a gente fez aqui um contrato e você tinha que ter entregue para mim uma vaca, por exemplo. E a pessoa não entregou a vaca, tá? Então essa é a ideia, tá? Aí qual é o ponto? Nesses casos aqui de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, então pensa o seguinte, olha, o cara tinha que me entregar a vaca, não entregou, opa, eu tenho uma sentença e o cara não me entregou a vaca, o que vai acontecer? Eu vou atrás para que ele possa cumprir isso, para que ele possa me entregar essa vaca, por exemplo, tá? Qual é o grande ponto aqui? Nestes casos, obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a gente tem uma peculiaridade que está lá no parágrafo 2º do 536. Veja só, o artigo vem dizendo assim, né? O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivar a tutela específica, etc., determinar medidas necessárias à satisfação do exequente. Ok, então é como se eu dissesse o seguinte, olha, neste caso, se o cara tem uma sentença que reconhece a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, o juiz vai fazer o que for possível para que o cara cumpra, para que o devedor cumpra a sua obrigação. Beleza. Mais do que isso a gente não precisa. Aí o parágrafo 1º diz assim, para atender o disposto no caput, ou seja, para que tudo seja atendido, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Então veja só, pensa lá no caso de um cara que tem um bar, e o bar está incomodando muito a vizinhança. A vizinhança entra com uma ação contra esse bar, por exemplo, certo? Aí veja só, nesse caso, o bar foi condenado a nunca mais fazer um som alto depois de certo horário, ou foi condenado, por exemplo, a colocar lá uma proteção acústica, né? Uma vedação acústica, onde tem o show, etc. Veja, é uma obrigação de fazer, de construir alguma coisa, de fazer ali um isolamento, ou de não fazer essa música, de não tocar músicas depois de um certo horário, etc. Pois bem, nestes casos, o que o juiz, para garantir, para fazer valer o que ele decidiu, o que ele pode fazer? Ele pode impor multa. Então, ó, cara, era para você não ter já feito isso, era para você ter parado com isso. Você continua? Vou impor uma multa para você. Pode ser feita a busca e apreensão.
Por exemplo, né? Então é possível fazer a busca e a apreensão. Então ele está usando, pensa lá no caso da vaca, né? Por exemplo, ó, a vaca está lá no pasto, o cara não entregou para mim a vaca ainda. Então eu posso pedir ao juiz que faça a busca e a apreensão. Não é o juiz que vai fazer, você, oficial de justiça, que vai fazer, né? Mas pode pedir que seja feita a busca e a apreensão da vaca, por exemplo. Remoção de pessoas e coisas, a mesma coisa, né? Então pensa aquele caso isso acontece muito com situações em que o poder público entra, ou quando o Ministério Público entra com uma ação, né? De um cara que está morando lá numa área que pode ter um deslizamento e o cara não quer, ele foi condenado a sair dali e ele não quer sair. Então pode haver a remoção de pessoas, ou pode haver a remoção de coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial, tá? Então esse é o ponto. Agora, o parágrafo 2º é o que me parece importante. Então depois que a gente entende que a gente está falando aqui de uma situação, de uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a gente tem uma situação interessante aqui que é a seguinte: o juiz, a gente viu, ele vai tomar todas as medidas para fazer valer o que ele decidiu, porque senão é um juiz bundão, né? Ele decidiu um negócio e o que ele decidiu não vale nada. Pô, peraí, se eu sou juiz e eu decidi um negócio, eu tenho que fazer valer isso também, porque eu tenho a minha autoridade, eu tenho que fazer valer a minha autoridade, eu tenho que fazer prevalecer. Eu recebi do Estado essa autoridade, eu preciso fazer valer essa autoridade. Então eu posso determinar medidas, isso aqui, inclusive, essas medidas aqui do parágrafo 1º, elas são chamadas, não vai cair para você, só para que você entenda. Essas medidas são chamadas de medidas indutivas ou coercitivas, né? Para que de fato sejam ali adotadas as medidas pelo devedor. Pois bem, dentro disso, dentre as possibilidades, existe a possibilidade de busca e apreensão. E aí, olha só, o mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas, aqui está o ponto, será cumprido por 2 oficiais de justiça. Observando-se o disposto no 846, parágrafo 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Então, veja só, o mandado de busca e apreensão de pessoas ou de coisas vai ser cumprido por 2 oficiais de justiça. Pô, lógico, né? Tem até sentido, porque para fazer uma citação, uma intimação, você pode ir lá sozinho. Agora, você vai fazer um negócio desse aqui, primeiro, você vai precisar requisitar auxílio policial, né? Então, se você precisar arrombar uma casa, arrombar uma cerca de uma fazenda para pegar a vaca, por exemplo, você vai precisar de auxílio policial, por exemplo, e você vai em 2, tá? Então, será cumprido por 2 oficiais de justiça, tá? Então, esse aqui é um ponto interessante. O que você poderia ter no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o mandado de busca e apreensão de pessoas ou coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça. E se for o caso, observando-se ali, requisitando-se força policial, etc., que é o que está aqui, né, basicamente, se houver necessidade de arrombamento, né? Então você poderia ter lá dizendo que não pode haver arrombamento. Na verdade pode, se houver necessidade vai ser feito o arrombamento. 3 oficiais de justiça, 4, 1 oficial de justiça? Não, são 2 oficiais de justiça, tá? Esse é o ponto importante aqui, tá? Então, aqui me parece bem interessante e esse é o ponto que me chama mais atenção para o seu concurso desta parte aqui do cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, tá? Esse é um ponto importante. Aí, a gente tem no artigo 538 uma seção específica para o caso da entrega da coisa. Então, do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Então, você vê que, às vezes, o código ele traz um título, um capítulo, a seção, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é da obrigação de fazer ou não fazer. Pois bem, agora falando especificamente da entrega da coisa, não cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Perfeito, sem nenhum problema. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento em contestação, de forma discriminada e com atribuição sempre que possível justificadamente do respectivo valor. Professor, eu não entendi nada do que está aqui, mas olha só. Qual é o ponto, né? Então, a existência de benfeitorias. Então, eu tenho que devolver eu tenho que entregar agora, restituir uma casa. Só que eu fiz benfeitorias na casa. Então, essas benfeitorias têm que ser alegadas na fase de conhecimento, ou seja, durante o processo. Durante o processo. Antes da sentença. É isso que eu quero que você entenda. Então, veja só.
E precisa ser uma coisa discriminada. Então, vai ser alegada na contestação de forma discriminada, ou seja, indicando claramente o que foi feito, certo? Inclusive com a indicação do valor. Então, só para que você entenda aqui, já vi muito este parágrafo ser perguntado em concurso, porque é um negócio que às vezes as pessoas nem entendem, né? Então, veja só, se for necessário entregar uma coisa e o devedor fez benfeitorias nesta coisa, ele, devedor, para se ressarcir destas benfeitorias, deve ter alegado sua existência durante o processo, na fase de conhecimento. O que é a fase de conhecimento mesmo, professor? Aquela fase que vai desde a petição inicial até a sentença dada pelo juiz. Tá? Então, na fase de conhecimento. Porque depois que o juiz deu a sentença, eu vou cumprir a sentença. Então, já é a fase de cumprimento de sentença. Né? Então, esse é um ponto importante. Isso aqui já caiu algumas vezes no concurso. Professor, mas você falou algumas coisas aqui que estavam relacionadas à obrigação de fazer ou não fazer. Você falou da vaca aqui, da busca e apreensão da vaca, mas isso aqui era fazer ou não fazer. Mas preste atenção no que diz aqui o parágrafo 5º. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer ou não fazer de natureza não obrigacional. Tá? E além disso, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Então a gente está falando aqui de coisas que são todas interligadas. Tá? Então veja só, quando a gente está falando aqui do cumprimento de sentença para entregar uma coisa, eu também posso ter, se for o caso, a ideia de... eu posso também ter a ideia de fato, eu ter a busca e apreensão. Inclusive, eu até marquei, olha só, eu marquei aqui os incisos, os parágrafos que são verdadeiros, mas só para que você entenda, né? Aplica-se ao procedimento previsto nesse artigo no que couber as disposições sobre o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Na verdade, eu nem gritei errado aqui, tá? Mas olha só, qual é o ponto aqui pra gente, né? Então, quando eu tenho obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o juiz pode determinar medidas que a gente chama de medidas indutivas, medidas coercitivas, para fazer com que esse devedor cumpra. O juiz pode fixar multa, pode mandar remover pessoas, coisas, pode mandar desfazer obras e pode mandar fazer a busca e apreensão. Esta busca e apreensão, ela serve não só para o caso de obrigação de fazer ou de não fazer, mas também serve para o caso, como a gente acabou de ver aqui, aplica-se também para as obrigações de entregar coisa. Então, entregar a vaquinha lá que a gente está falando. Tá? Então, esse é um ponto importante aqui para a gente, para o nosso concurso. Então, veja só, cumprimento de sentença no caso específico de alimentos é de um jeitão. A pessoa pode seguir a cobrança dos alimentos, fazendo com que essa pessoa possa ser presa, e lembrando, 3 últimas prestações antes do ajuizamento, prisão de 1 a 3 meses, regime fechado, ok, tudo certo, pagou, sai. Se terminou o prazo da prisão, ele sai e continua devendo. E lembrando que o credor pode escolher não querer prender a pessoa, mas cobrar como se cobrasse uma dívida normal, por exemplo, fazendo a penhora de valores, penhora de dinheiro, penhora de bens que a pessoa tem. Ok. Aí a gente tem o cumprimento de sentença para obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E nestes casos a gente tem a possibilidade de o juiz aplicar medidas que a gente chama medidas indutivas para forçar que o devedor cumpra a sua obrigação. E, dentro disso, ele pode determinar certas medidas. O que chama atenção para o seu concurso é a possibilidade de o juiz determinar a busca e apreensão de pessoas ou a busca e apreensão de coisas. E, nesse caso, essa busca e apreensão vai ser cumprida por 2 oficiais de justiça. Se houver a necessidade de arrombamento, a gente vai observar ainda a requisição de força policial, etc. Tá bom? Então, essa é uma informação importante aqui para a nossa prova, tá? Aí a gente continua, e eu falei, de certo modo, disso na parte das questões, né, sobre ações possessórias.
Existe uma ação específica que é a ação possessória. Então veja só, eu tenho a posse. Você lembra que a gente viu lá no direito civil o conceito de posse, né? Então a posse justa, a posse que não é violenta, a posse que não é clandestina, tudo aquilo, né? Então a gente viu lá a legitimidade da posse. E agora tem uma coisa importante, isso lá no direito civil. Agora, se a pessoa que tem aquele direito reconhecido no direito civil, se ela estiver com a sua posse sendo violada, existem ações que a gente chama de ações possessórias. São ações que vão proteger a posse por uma pessoa. Então o Poder Judiciário vai proteger a posse daquela pessoa. Qual é o ponto importante aqui pra gente? O 554 fala da fungibilidade, ou seja, o que significa isso, professor? Fungibilidade. A pessoa entra com uma ação dizendo que o problema que ele tem com relação à posse é mas na verdade o juiz constata que é um outro problema. Ela vai perder aquele processo? Não, o juiz simplesmente vai adaptar. Por quê? Eu quero que você entenda que existem, dentro das ações possessórias, 3 incômodos que a pessoa tem. A pessoa pode ter ali a turbação da posse, certo? Ela pode ter a turbação da posse, ela pode ter o esbulho possessório e ela pode ter a ameaça de perturbação, certo? Para cada uma tem uma ação própria, não precisa guardar isso, eu estou apenas explicando para você, para ficar mais fácil para você entender, porque o 554 tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, porque fala das possibilidades. Então o cara acha, ele entra com a ação dizendo que a posse está sendo turbada, quando na verdade o juiz entende que há um esbulho. Não tem problema, o juiz vai dar a proteção legal que ele entender necessário. Então ele às vezes pede uma e pode haver a proteção por um outro motivo, não tem problema nenhum. Agora aqui está o ponto importante que poderia estar para você no caso de ação possessória. Então, nestas ações em que eu estou protegendo a posse, que tenha no polo passivo, polo passivo são os réus, né? Que tenha no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Então, olha só, a gente tem numa ação possessória, que a gente chama de ação possessória multitudinária, não precisa guardar isso, eu vou apenas explicar, eu vou apenas escrever aqui, na ação possessória multitudinária, com vários réus, nós temos 2 tipos de citação. Citação pessoal de quem estiver lá e citação por edital de quem não estiver. Então preste atenção, porque aqui você não tem a citação por hora certa. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque neste caso aqui você está numa ação possessória. Nessa ação possessória tem um monte de réu, então você vai... isso acontece, por exemplo, você vai lá num loteamento clandestino e você vai lá fazer a citação de todo mundo para deixar o local. Só que veja só, tem muita gente, você não sabe quantas pessoas exatamente tem lá. Então todo mundo que estiver lá, você faz a citação. Quem é você? Vem cá, tá citado. Esteja citado. Tá aqui, citação para todo mundo que está lá. Beleza. Só que pode ser que existam mais pessoas que moram lá e a gente nem sabe. Eles podem estar trabalhando, podem estar fazendo outras coisas, podem estar também se ocultando, fazendo qualquer coisa. Mas neste caso, o que vai ser feito? Vai ser feita a citação por edital das pessoas que não estiverem lá. Esse é um ponto importante aqui pra gente, pro nosso concurso. Tá? Existe também a participação da defensoria, se houver pessoas hipossuficientes, tá, beleza. Participação do Ministério Público, ok, mas para o concurso de oficial de justiça isso aqui chama atenção, tá? Então se eu tiver como réu um grande número de pessoas, professor, qual é o grande número? É 1000, é 100? Não tem, né? É grande número, basicamente isso, tá? Então tem uma multidão, muitas pessoas ali. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer 2 tipos de citação. Você, oficial de justiça, vai fazer a citação pessoal de quem estiver lá e depois o cartório vai fazer a citação por edital dos demais, tá? Para fins de citação do parágrafo 1º, aqui está o ponto, hein? O oficial de justiça procurará os ocupantes do local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Então, o oficial de justiça vai procurar essas pessoas do local por uma vez, tá?
Então esse é um ponto importante. E quem não for encontrado, daí, nesse caso, vão ser citados todos eles por edital. O juiz deve determinar que se dê ampla publicidade sobre a ação, beleza. Vai publicar em jornal, rádio, porque é um negócio que tem interesse para todo mundo. Beleza. Para os fins do concurso, esses dois aqui me chamam a atenção, tá? Porque você, como oficial de justiça, vai ter que ir lá por uma vez. Você vai chegar lá uma vez e, de fato, vai citar todo mundo que estiver lá. E quem não estiver, daí vai ser feita a citação por edital dos que não forem encontrados, tá? Aí, meus amigos, a gente tem uma outra coisa que também está no seu edital, na parte dos inventários, tá? Inventário, a pessoa morreu, então inventário, partilha aqui e tal. A pessoa morreu, certo? E aí qual é o grande ponto, né? Qual é o grande ponto aqui? Quando a gente está falando dos inventários, a gente tem uma tramitação. O cara morreu, né? Esse cara morreu. Existe um prazo para eu entrar com o processo de inventário, ok. E a pessoa, o primeiro passo para o processo de inventário é o juiz nomear um inventariante, uma pessoa que vai ser responsável pelo processo de inventário. Depois disso, existe o que a gente chama de primeiras declarações. Esse inventariante, ele vai dizer para o juiz, olha, do que eu sei, juiz, esse cara deixou tal bem, tal bem, tal bem, deixou tal dívida, deixou tal herdeiro e assim por diante. Então, olha só, o cônjuge, parágrafo 1º, tá? Vamos antes disso, ó. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário da partilha, o cônjuge, companheiro, herdeiros, legatários e intimar a Fazenda Pública, Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Então, qual é o ponto aqui pra gente? Coisas importantes, né? Então, só para você entender, não vai cair isso para você, mas eu gosto de explicar isso, ainda que seja agora, perto do concurso, mas para você entender. Então, a pessoa morreu, foi a abertura do inventário, o juiz nomeia inventariante. Depois que ele nomeia inventariante, o inventariante apresenta as primeiras declarações e depois vai haver a citação dos herdeiros, etc. Por quê? Porque o inventariante é uma pessoa só que tem outros herdeiros, né? E os outros herdeiros podem concordar com tudo aquilo ou podem querer brigar, né? Que é o que geralmente acontece, né? Então, qual é o ponto aqui? Então, feitas as primeiras declarações, primeiras declarações está aqui, ó, depois que o cara já morreu, já abriu inventário, etc. Agora, as pessoas vão ser citadas, ó, o juiz mandará citar, ou seja, chamar essas pessoas para integrarem a relação processual, vai mandar citar para os termos do inventário, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, ok? E aqui um ponto importante, né? Intimar Fazenda Pública, Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente. Então, não é sempre, então o Ministério Público só vai ser intimado se houver herdeiro que é incapaz ou se ele é ausente. Ausente é aquela ideia mesmo de ausência lá do Código Civil, certo? E também o testamenteiro, se houver testamento, o responsável por cumprir ali o testamento, ok, tá? O cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio. Esse é um ponto importante, tá? Esse é um ponto aqui bastante relevante para a gente. Então, cônjuge, companheiro, herdeiros e legatários vão ser citados pelos correios, tá? Então, isso aqui me chama bastante atenção como forma de citação, tá? Aí, olha só, a citação, neste caso, né, vai ser acompanhada de cópia das primeiras declarações. Olha que coisa interessante, né? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque tem um ponto aqui bastante relevante que é o seguinte, já falei isso numa outra oportunidade. Existem algumas situações em que, junto com a citação, você vai colocar a petição inicial. Lembrando que as normas da corregedoria trazem a ideia de que o cartório vai mandar junto a petição quando houver o recolhimento de custas. Acho que você se lembra disso quando isso for ser cumprido pelo oficial de justiça. Acho que você se recorda disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Ó, a citação que vai ser feita pelos correios, vai ser acompanhada de cópias das primeiras declarações. Por que eu falo isso e por que eu chamo atenção para isso aqui? Porque tem um ponto importante. Ó. Olha o que diz no caso das ações de família, né? Então, olha só. Ações de família. Então, por exemplo, divórcio, essas ações, né? Ações de família. O mandado de citação, aqui está o ponto. Ó. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários para a audiência. Então, o que vai acontecer? O juiz vai receber a petição inicial e ele já vai marcar
uma audiência de conciliação e mediação. Então olha que coisa louca. E aqui tem um ponto, o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial. Então veja que você tem duas situações. Nos casos em geral, você tem a citação acompanhada da petição inicial, de cópia da petição inicial. Só que no caso das ações de família, especificamente, o mandado de citação vem desacompanhado da cópia da petição inicial. Professor, mas nem se ele pagar, pode mandar? Não pode, porque a lei diz que vai ser desacompanhado. Sabe por quê? Para que esse cara possa ir na audiência, por exemplo, de um divórcio, desarmado. Para que ele possa ir sem já estar com raiva de ter lido a petição inicial, alguma coisa que ele acha que é mentira. Tá? Claro, assegurado o réu o direito de examinar o seu conteúdo a qualquer tempo. Só que para isso ele vai ter que ir no fórum. Vai ter que ter um advogado já. No fórum, com o advogado. Ou pessoalmente, se ele for realmente lá, ele pode, só que veja só. Então, atenção, este é um caso, então para ações de família, a citação não é acompanhada da petição inicial. Aqui está o pulo do gato que eu queria que você entendesse, porque esta afirmação poderia estar na sua prova. Por quê? Porque poderia se dizer assim para você, olha, nas ações de inventário a citação será desacompanhada da cópia das primeiras declarações. Não, veja, a citação nas ações aqui de inventário e partilha, ela nem vai ser acompanhada da petição inicial, vai ser acompanhada das primeiras declarações. O que são essas primeiras declarações? As primeiras declarações são as primeiras indicações de quem são os herdeiros, de qual é o patrimônio da pessoa, etc. Tá bom? Então esse é um ponto importante, até porque a petição que abre o inventário é uma petição simples, não tem nenhuma outra informação lá, é uma petição muito mais simples. Então qual é o ponto aqui para você que eu queria que você guardasse aqui para sua prova? Olha só para a gente terminar esse vídeo aqui, e aí eu vou continuar isso aqui ainda em mais um vídeo, amigos. Não tem como, né? A gente está aqui na reta final da prova, eu acho que isso aqui é muito importante para você, para sua prova. Então, olha só, no processo civil, em geral, você tem a citação acompanhada da petição inicial, certo? Nos casos específicos de inventário e partilha, a gente vai ter a citação acompanhada das primeiras declarações, que não é a petição inicial, certo? E nas ações de família, citação sem mais nada. Citação sem petição inicial. Então, é isso aqui que eu quero que você guarde. Depois que eu expliquei tudo isso, é isso aqui que eu quero que você guarde, tá? Falei tudo isso para dizer o que vou dizer agora. Você precisa guardar isso aqui. No processo civil em geral, a citação mais a petição inicial. No inventário em partilha, a citação mais, não a petição inicial, mas as primeiras declarações. E nas ações de família, citação sem a petição inicial. Tá bom? Aí, a gente vai encerrar por aqui, amigos, e aí a gente vai continuar em pelo menos mais um vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, ou não também, não sei, né? Mas a gente está próximo da prova, mas eu acho que eu preciso fazer isso aqui, tá? Foram aí 48 minutos de vídeo, mas eu acho que tudo isso aqui pode te ajudar na hora de você fazer a prova, e isso aqui é uma oportunidade para você aprender, para você assimilar esses conteúdos, ou revisar se você já estudou isso aqui, ou para as pessoas que pagaram cursos aí, e isso aqui não foi dado, né? Porque infelizmente eu recebi informações sobre isso, né? Então aqui está no YouTube para você de graça, para você pelo menos entender isso aqui, para que você entenda, né? Para você aprender que você não precisa pagar R$2.000 em certos cursos aí para ser enganado, tá? Para ser enganada, por favor, pelo amor de Deus, né? Então, este é o ponto, agradeço muito a você que está aqui. As anotações dessa aula aqui eu vou deixar lá no Base Jurídica, vou deixar também lá na revisão estratégica para o concurso de oficial de justiça, sempre lembrando, né? Eu tenho o link aqui embaixo se você ainda quiser entrar lá, mas assim, para assistir todas as aulas, etc, agora não dá, mas para pelo menos já ter acesso a questões que eu já resolvi e tal, pode entrar lá, dá tempo de você assistir tudo isso, por exemplo, no sábado antes da prova dá para você assistir tudo isso, sem brincadeira, dá para assistir tudo sem maiores problemas, tem todas as anotações lá, dá para você ver acelerado, etc. Agora, independente disso, se você já está estudando, está usando isso aqui como revisão, fica por aqui, depois
depois desse concurso de oficial de justiça, então depois do domingo, a gente vai conversar sobre o que nós vamos fazer para o concurso de escrevente. Acho que a gente pode planejar com muito cuidado como que a gente pode fazer para garantir que a gente consiga gabaritar a parte de direito na parte do concurso de escrevente, tá? Então isso é uma ideia que eu tenho, um compromisso que eu tenho. Já ajudamos tantas e tantas pessoas que eu já falei aqui, já trouxe informações aqui que foram nomeadas, porque estudaram comigo, estudaram nas minhas turmas de questões, etc. Então este é um objetivo aqui. E claro, logicamente, né, sem extorquir ninguém, sem fazer a pessoa vender um rim para precisar estudar, né? Porque a internet hoje dá a facilidade de você, o máximo possível, colocar um preço menor, mas para que mais pessoas possam ter acesso àquilo e não o contrário, né? E não o contrário, e muito mais ainda cobrando 10 vezes mais do que eu cobro e não dando essas aulas que eu estou dando aqui. Aí não dá para entender, né? Aí o aluno é que tem que ficar brabo, né? Não o brabo ser brabo, porque não é brabo coisa nenhuma, tá bom? Então, tô falando isso porque de fato é isso, tá? Então, fica ligado por aí, a gente volta em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.